Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Adriano aqui, de Física. Então vamos lá com mais uma aula de Física. Na aula anterior nós falamos sobre pressão em sólidos, tudo bem? Hoje nós continuaremos falando sobre pressão, certo? Estamos no assunto de hidrostática. Agora nós vamos ver o que seria pressão atmosférica, tá? Pressão atmosférica e pressão em líquidos ali, ok? Então vamos lá, vem comigo. Seguinte, primeiro vamos analisar o seguinte: o que seria essa pressão atmosférica, certo? No nosso planeta nós temos a nossa atmosfera e nós temos uma influência, né? Existe uma pressão que ela influencia todos nós, desde sempre, digamos assim, né? Que o nosso planeta ali temos a atmosfera, certo? Sempre a gente teve sempre contato com a atmosfera desde então, tá? Então nós estamos acostumados a viver, tá, com esse tipo de pressão o tempo todo. Ao ponto que você pode perceber assim intuitivamente, né? Você pode até responder que não tem nem pressão nenhuma sobre você, né? Mas o tempo todo tem um bonequinho aqui que eu vou desenhar como se fosse um menino aqui, né? Uma pessoa. Esse bonequinho tem pressão exercida de todos os lados, sobre a cabeça, nas laterais. Ou seja, a pressão atmosférica ela está presente em todo canto, certo? Porque nós temos a atmosfera em nosso planeta. Agora o que ocorre? Nós representamos a pressão atmosférica no livro, nos exercícios, por essas setinhas aqui, tá ok? Aí se você tem um líquido, um recipiente, uma substância qualquer, vamos dizer água, tá bom? Aí tu tem uma pressão ali, a atmosfera, pressão atmosférica assim, ó. Estarei representando dessa forma, tá ok? Aí eu vou representar por essas setinhas, ó. Então a pressão atmosférica, ela está tendo a função dela, certo? Ela está empurrando o líquido, ó. Empurra a água para que a água permaneça com essa altura aqui, ou seja, essa profundidade. Se não existe a pressão atmosférica, a gente não teria água com esse nivelamento aí, tá ok? Isso aqui é importante, é fundamental para a gente compreender alguns conceitos aí que virá pela frente, tá? Aí o que ocorre aqui? Tem os bonequinhos aí, ó. Tem uma menininha. Fica rindo do meu bonequinho, meu desenho não. Ah, eu não sei desenhar. Tem o menininho aqui de boné e tem o mergulhador. Olha que legal, o mergulhador parece até um ninja, né? Aí vamos lá. A pressão atmosférica, ela é diferente em alguns pontos. Em diferentes pontos aí no nosso planeta ali, tem uma diferença. Qual a diferença aqui do menininho e da menininha aqui subindo a montanha? Vocês podem ver aí que existe uma diferença aqui, ó. Existe uma diferença na altitude, tudo bem? À medida que o menino vai subir na montanha, ó, vai ter uma diferença de altitude, tá? Aí o que ocorre? Existe uma diferença de pressão ali, tá ok? Agora, em qual desses pontos aqui, ó, sobre quem a pressão vai estar mais intensa? Sobre esse menininho de boné ou a menina com cabelo que parece de medusa? Hein? Veja bem, se eu fosse fazer aqui uma representação, ó, vamos supor que eu queria destacar apenas uma coluna de ar sobre cada um, sobre a cabeça de cada um. Tem uma coluna de ar aqui sobre o menino, tá? Depois eu chego aqui no mergulhador, tá? Tem uma coluna de ar sobre eles. Em quais desses dois aqui, ó, a minha coluna de ar ela tem maior comprimento? Sobre o menino, não é? Se eu fosse representar apenas por uma seta, melhor assim, né? Então eu vou apagar aqui, ó. Vou representar apenas por uma setinha. Representando apenas por uma setinha, qual a setinha? Qual setinha aqui é a maior? Tem um maior comprimento. Aqui está sobre o menino, né? Então, ou seja, existe a coluna de ar, ela é maior sobre a cabeça do menininho. Ou seja, o menininho, como ele está numa altitude diferente da menina, né? Ele está numa região ali inferior, próximo ao nível do mar. O que acontece? A pressão atmosférica era maior, mais intensa nesse ponto, tá? À medida que eu for subindo, ó, a pressão atmosférica é menor. Ou seja, eu tenho uma variedade ali, uma variação da pressão atmosférica nesses pontos, tá? Ou seja, que leva a concluir, ó, quem já fez alguma viagem, quem já
quem já viajou aqui a avião, né? Quem já subiu a serra de carro, ou seja, tem uma diferença de pressão ali, é um intervalo de tempo relativamente curto, certo? Aí eu vou ter algumas pessoas que sentem ali um incômodo no ouvido, né? Tem que ficar ali com chiclete e tudo mais. Por causa de quê? Por conta da diferença de pressão. Porque nós fomos adaptados aqui, ó, a sobreviver ao nível do mar. Tanto que se você for viajar, fazer uma viagem no espaço e tudo mais, vamos supor que você fosse a Lua, né? Aí durante a viagem e tal, a Lua não tem atmosfera. Aí o seu corpo não foi adaptado a sobreviver naquelas condições, entende? Aí, ou seja, tu ia ter uma série de anomalias por conta disso. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. E aqui no mergulhador, o que acontece aqui, ó? Nós temos, além da pressão atmosférica, ó, tem a pressão atmosférica aqui atuando, e ainda tem a pressão no líquido, ou seja, a pressão na água. Aqui eu posso destacar que tem uma coluna d'água aqui também, ó, uma pressão na água sobre o mergulhador, e essa pressão atua sobre todos os lados, ó. Todas as direções você tem a pressão, ó, sobre o mergulhador. Por isso que a gente não consegue atingir níveis de profundidade assim bem intensos. Tudo bem? Você não consegue mergulhar tão fundo, uma determinada profundidade, porque o ser humano ele não foi feito para estar nessas regiões. Na verdade, a gente não foi adaptado a estar nessas regiões, entende? A gente consegue aí ter até uma determinada profundidade, tá? Não só o ser humano, entende? Tem submarinos, peixes e tal, que eles vivem em uma determinada profundidade ali nos oceanos. Eles não conseguem alcançar uma profundidade ainda maior por conta da pressão que ocorre ali, tá? Então aqui no mergulhador, além da pressão atmosférica, tem uma outra pressão aqui também na água, pressão em líquidos, que a gente vai estudar. Tudo bem? Aí, ou seja, uma questão aqui interessante sobre isso. Tu tem um copinho com suquinho de laranja, né? Aí vem um exemplo do suquinho de laranja. Por que nós conseguimos beber o suquinho de laranja? Ou com canudinho? Vamos colocar o canudinho. Tu tem um canudinho aqui, ó. Faz um canudinho de preto. Tem um canudinho, tá? Por que você consegue beber suco de laranja aqui pelo canudinho? Hein? Na aula que vem eu quero que alguém explique aí. A gente pode fazer uma aula online para isso. Por que a gente consegue beber através do suco de canudinho? O que favorece isso seria a pressão atmosférica, tá? A pressão atmosférica ela vai exercer uma influência aqui, ó, vai empurrar o suquinho de laranja, ó, para baixo, ó, e o suco de laranja vai passar pelo canudinho até chegar à sua boca. Professor, mas isso não acontece não. Então, claro que se deixar dessa forma não vai acontecer nada, porque a pressão atmosférica, ó, ela está atuando aqui no copo e também está atuando aqui, ó, nesse buraquinho aqui, ó, ali na outra extremidade do canudinho, entende? Então a pressão atmosférica está atuando nesses dois pontos, ó. Tá ok? Mas o que acontece quando você coloca a boca aqui no canudinho e você faz ali a sucção, né? Tu faz ali, tu suga o ar que está ali, as partículas de ar que estão aqui dentro. Tem as partículas de ar aqui dentro, aí você coloca a boca, né? Você não vai ter mais entrada da pressão atmosférica aqui. Não tem mais entrada da pressão atmosférica ali, tá? Tu colocou a boca aqui. Então aqui não tem mais entrada da pressão atmosférica. O que vai acontecer ali, ó? Tu retirou as moléculas de ar aqui, vai ficar um espaço vazio, vácuo? Não. Esse espaço aqui, ó, ele vai ser ocupado pelo suquinho de laranja, pelo líquido, tá? E quem é que vai empurrar esse suquinho lá para dentro do canudo? A pressão atmosférica, ó. Ela vai ter essa finalidade que vai empurrar lá o suquinho lá para dentro do canudinho. Aí vai chegar até a tua boca. Esse processo ele vai se repetindo até você beber tudo. Tudo bem? Então a pressão atmosférica que vai empurrando, ó. Tá ok? Se você estivesse na Lua, que não tem a pressão atmosférica, você ia conseguir beber o suco de laranja? Não, tu não ia conseguir beber o suco de laranja, porque não tem pressão atmosférica. Imagine essas condições lá na Lua, tá? Nessas condições aqui, ó, você não tem atmosférica para empurrar, né, o suco de laranja para que ele passe pelo canudo e chegue à sua boca. Por mais que você venha usar toda a força possível,
tá? Ou tem superpoderes para isso, tu não vai conseguir fazer esse tipo de coisa, tá entendendo? Então, nessa aula aqui, ó, nós abordamos esses assuntos, tá? Espero que tenha ficado aí suficientemente claro para todos. Na aula que vem, nós podemos fazer aí Na aula que vem nós podemos fazer uma aula online. Pode ser no horário de 9h30, 10 horas ou 11 horas, tá? Acho que esses horários aí dá pra gente encaixar uma aula online aí para ficar mais dinâmico e vocês virem com as dúvidas. Tá, eu vou fazer aqui, vocês podem fazer um exercício aqui, ó, pense e responda, da página 219, 1 e 2. Tá? Aí façam esse exercício aí, que a gente vai discutir na aula que vem e continuar o assunto, tá? Então eu vou deixar aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, né? Claro. Então aqui, ó. Então segue uma atividade aí da página 219, 1 e 2, né? O pense e responda. Aí eu quero que vocês façam aí, tá? E façam a leitura do Ciência Ontem e Hoje. Tudo bem? Ciência Ontem e Hoje. Tá bom? Faça a leitura do Ciência Ontem e Hoje, página 219, e esses exercícios aí, tá? Na aula que vem a gente pode discutir isso. Se não tiver condições de fazer aula online aí, por conta dos horários, tá? A gente pode ajustar isso aí e fazer gravar a aula novamente. Mas eu preciso que a gente se comunique aí através do sistema ou por e-mail, tá? A gente dá um jeito aí. Ou por WhatsApp, celular, a gente dá um jeito aí, tá? A gente pode discutir a melhor forma de fazer essa aula aí. Tamo junto, hein, pessoal? Obrigado aí, tenham uma boa semana. Na verdade já tá um final de semana próximo aí, né? Tenham um bom final de semana, tá bom? Forte abraço a todos aí do professor Adriano. Fiquem bem, tá? Abraço, gente.